Oi gente, boa tarde. Quero começar esse vídeo aqui mostrando para vocês a matriz da CP015. Aqui ó gente, essa daqui é a matriz. É uma planta pequena, como dá para vocês verem. E é uma planta que já tem aí aproximadamente 8 anos, eu acho. Então é uma planta que ela não desenvolveu muito, mas os galhos dela, eles crescem super bem, né? E às vezes as pequenas, né? A gente acaba deixando elas meio ali de lado, a gente fica assim meio triste, né? Ah, essa planta não cresce. E são plantas que surpreendem a gente, né? Olha, uma planta que ela floresce bastante. A flor dela é uma flor de média para grande. Então, formou 4, 5 flores dela num galho, já forma um buquezão. E hoje eu vou estar fazendo uma poda aqui nessa planta, mesmo ela estando com botões, né? Olha aí. Eu vou estar fazendo uma poda nela, porque tem muita gente pedindo enxerto dessa planta. E como os bichos têm furado bastante aqui os botões, então eu vou sacrificar esses aqui, ó. Tá? Tudo por aqui, gente, tá cheio de botões, olha. Só que os botões, os bichinhos vão furando, eu vou arrancando, né? Olha, aqui tá saindo botões. É uma planta que floresce muito. E enquanto eu vou fazendo aqui essa poda, a gente vai conversando um pouco aí sobre a questão da adaptação, né? Da planta na casa de vocês. Então, quando você compra uma planta, a pessoa sempre fica aí cheia de dúvidas, né? Sobre a planta, o que fazer, né, no primeiro momento aí com essa planta. Então, gente, a princípio é bom você deixar ela separada das suas outras plantas, principalmente se é uma planta que você comprou ela com folhas, porque pode vir ácaro nessas folhas, né? Pode vir alguma praga que possa passar para as outras plantas. Então é interessante você deixar ela ali pelo menos uns 15 dias afastada das suas outras plantas, né? Deixa ali ela, como se diz, deixa ela ali meio que em isolamento, né? E fica observando a planta. Aí é o tempo que você vai ver se a planta tem ácaro, se está tudo bem com a planta. E geralmente quando você compra planta em feiras, quando você compra em floricultura, em alguns viveiros. Então são plantas que elas estão ali acostumadas a uma temperatura, né, a um tipo de ambiente, a uma quantidade de ventilação. E você compra essa planta e leva ela para um local totalmente diferente. Mesmo sendo na mesma cidade, gente, mas vai ser diferente. Então é interessante você estar primeiro deixando essa planta aí com um pouco menos de sol. Principalmente se você já sabe, né, que é uma planta que é de viveiro. Porque o que acontece? Se a planta não está acostumada a sol pleno, vai acabar queimando as folhas. E não é isso que você vai querer, né? Por mais que a rosa do deserto seja uma planta de pleno sol, mas se você acostuma ela a meia sombra, você vai ter problema se você pegar e levar essa planta direto para o sol. Então tem que ir colocando aos poucos. Como é que vai ser esse aos poucos? Você pega a sua planta, né? Nos primeiros dias, deixa ali até umas 9 horas da manhã, pelo menos uns 3, 4 dias, depois que você leva ela para casa. Depois desses 3, 4 dias, você pega e aumenta 1 hora de sol. Deixa ela ficar ali mais ou menos até 10 horas. Deixa passar mais uns 3, 4 dias. Passou esse período, aí você aumenta mais 1 hora. E assim vai, tá, gente? Gradativamente, até que a sua planta ela esteja ali acostumada ao sol. Aí você pode deixar a planta ali a manhã toda. Pelo menos, né, a rosa do deserto, pelo menos de 4 a 5 horas de sol por dia. É a necessidade dela, né? Então, pelo menos isso, tá, gente? Você tem que deixar aí a sua planta.
As plantas que eu vendo aqui não tem assim muito problema quanto a essa questão. O problema delas é só elas chegarem no local e se tiver frio, porque aqui, olha, elas estão acostumadas mesmo no tempo, tá, gente? As plantas estão no tempo. Tem algumas que ficam embaixo das bancadas, mas não é nada assim também muito chique, que tenha controle, né, de temperatura, porque eu não uso sombrite. Quem quiser usar sombrite, eu sugiro você usar um sombrite 30% só, tá? Mais do que isso, eu acho que não é legal, a não ser que você tenha aí um sombrite que ele seja móvel, um sombrite que você possa colocar por algumas horas do dia, né, nos horários mais quentes, e deixar pelo menos na parte da manhã, quando o sol é mais brando, né, no final da tarde, a sua planta pegar um sol sem ser filtrado, né? Então, eu sugiro isso, porque realmente, né, algumas épocas do ano acaba ficando muito quente e algumas plantas podem vir a dar uma queimada no caudex, uma bronzeadinha aí no caudex, né? Aqui, ó, gente, essas plantas são são plantas de venda, né? São os nossos enxertos à venda. Essas plantas aqui, agora, elas estão na sombra. Aqui são mais ou menos 14h30, mais ou menos da tarde. E agora elas estão na sombra. Mas aqui, nesse local onde elas estão, o sol bate a manhã todinha. Aqui nessa parte, tá? Bate a manhã todinha. Quando chega para a banda da tarde, o sol, olha, ele já vai indo ali para aquele lado. Desse lado de lá, pega sol praticamente o dia todo. Porque desse lado aí, né, não tem nada para fazer sombra, né? Igual aqui que tem a casa, né, que faz a sombra. Então aqui pega menos sol. Então eu costumo deixar aqui os enxertos que estão mais novos, né? Olha aqui, enxerto que tá brotando. Opa! Aqui, ó, gente, já são enxertos da CP015. Esses aqui já estão na pré-venda. São pouquinhos, não tem muito, tá? Aqui, ó. Então eu vou estar fazendo mais daqueles galhos que eu acabei de podar. Aqui, eu acho que deve ter uns 6 ou 7 só. Que é aquela branca que eu mostrei pra vocês, que ela é super florífera. Que eu mostrei lá no jardim da minha amiga, no dia que eu fui visitar ela. Deixa eu ver, mostrar aqui outra coisa pra vocês. Ó, então aqui, gente, o que eu tenho é essa cobertura aí, ó, que vocês estão vendo, tá? É uma cobertura de plástico transparente, né? Ele tá assim meio que embaçado, porque aqui a gente mora perto da usina, né? Onde faz a secagem da bauxita. Então acaba dando essa poeira meio avermelhada, né? Então é isso aqui, eu não costumo usar o sombrite. Eu vou até pensar, né, na possibilidade de eu usar o 30%. Eu ainda vou ver se eu encontro aqui na região, né? Porque tem uma época do ano que realmente a gente tem que dar uma protegida aí em algumas plantas. Aqui, ó, gente, a sultão, florzinha aberta. Uma planta que ela é bem generosa em floração. Aqui é a primeira floração aqui, ó. Primeira floração. Geralmente é uma planta que ela floresce, forma buquê e ela é perfumada, né? Então aqui, ó, gente, tem mais enxertos. Então vocês veem que aqui pega bastante sol, né? Essa bancada aqui, ela pega também mais sol. Ela pega, eu acho que sol aqui, pega metade da manhã e pega metade da tarde também de sol, ó. Agora que tá começando a fazer sombra aqui nessa primeira carreira, mas aqui, ó, tudo tá pegando sol. Aqui, ó, gente, são enxertos da Spider. Olha aí, todos cheios de botões. É uma planta também que ela é bem florífera. Os enxertos dela todos já deram botões. Aqui também, ó, aqui também é da Spider. Tá saindo ainda aqui, ó, pequeno ainda, ó. São todos enxertos da mesma época. Então, quando os enxertos são cuidados, cultivados desse jeito aqui que eu cultivo, você não tem quase problema de negócio de adaptação não, tá? Porque a planta ela já tá ali acostumada. Mas se é de viveiro, vocês têm que fazer isso, tá, gente?
É normal quando chega a planta na casa de vocês, a planta sentir um pouco, ela amarelar folhas, ela perder botões, né? Às vezes você compra ali a planta cheia de botões, então pode acontecer isso. Então chegou em casa, coloca num local meia sombra, nos primeiros dias, né? E vai aumentando gradualmente a quantidade de sol, que a sua planta ela vai se acostumar. E assim, ó, gente, esse tipo de cultivo aqui são plantas que ficam muito fortes, os galhos amadurecem mais rápido, a planta floresce mais rápido. Ó, aqui tem várias plantas aí que estão com botões, né? Então é interessante você fazer essa adaptação na sua planta quando chegar. E chegou, aplica logo aplica logo também um acaricida, né? Dá uma olhada, você viu que tem ácaro, aplica um acaricida logo das suas plantas, para não passar para as outras que você já tem em casa. Então essa é aí a dica para vocês. Se ficou mais alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá? Grande abraço, fiquem com Deus.